Convido vocês a abrirem nossas Bíblias no livro de Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel 3, verso 1. Antes de lermos o versículo 1, quero dizer para vocês que o capítulo 3 de Daniel, ele é um contraste ao capítulo 2 de Daniel. Os dois capítulos têm algo em comum, uma estátua. No capítulo 2, fazendo um resumo, para que vocês possam entender o tema da nossa mensagem, o capítulo 2, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Eu acho que vocês já leram essa história na Bíblia, né? O rei teve um sonho e ele sonhou com uma estátua. A estátua do sonho do rei tinha a cabeça de ouro, os peitos e braços de prata, o ventre e o quadril de bronze e as pernas de ferro. Só que aí tem algo interessante. O rei teve esse sonho, porém, quando ele acordou atordoado, porque ele não sabia o que o sonho significava. E ele também nem se lembrava mais do que o sonho se tratava. Só que isso ficou incomodando a mente do rei. E o que o rei fez? Ele mandou reunir todos os sábios, os cientistas, os feiticeiros, todo mundo que pudesse ajudá-lo a compreender o seu sonho. Então ele mandou convocar todas essas pessoas. Só que ele não apenas convocou para interpretar o sonho, porque se ele contasse o sonho, seria fácil demais, não seria? Para quem fosse interpretar, qualquer pessoa poderia inventar qualquer tipo de coisa. Só que, como nem o rei, ele se lembrava mais muito bem como era o sonho, então o negócio ficou um pouco mais difícil. Ele disse que as pessoas que fossem chamadas, além de interpretar o sonho do rei, tinha que fazer o quê? Dizer o que o rei sonhou. Agora imagina, como é que eu vou saber o que meu irmão aqui na frente está pensando? Para eu falar o que ele está pensando. Então complicou um pouco, naquele momento ali no reino de Babilônia. Todos os sábios que foram chamados, foram perante o rei e disseram: rei, isso é quase impossível. Não tem homem perante a terra que consiga adivinhar o seu sonho. E aí o rei, já enfurecido, baixou um decreto que todos os sábios, os magos, todo mundo ali que pudesse, que fazia parte daquela classe, todos eles fossem mortos. E aí o chefe da guarda foi na casa de cada um dos que eram nessa patente de sábios, de pessoas inteligentes, pessoas letradas, pessoas que tinham conhecimento. Então, o chefe dos soldados foi na casa de cada um e chegou na casa de Daniel. Chegou na casa de Daniel, Daniel não estava sabendo de nada. E Daniel perguntou para o soldado: vem cá, mas o que está acontecendo? Por que o decreto do rei é tão rigoroso assim? E aí o chefe foi explicar para Daniel o que tinha acontecido. E aí, como Daniel era um que estava na fila para a morte, o que Daniel fez? Não, espera aí, segura mais um pouquinho, ganha tempo para mim, que eu vou conversar com 3 amigos meus. E Daniel correu para a casa de Sadraque, Mesaque e Abednego e pediu para que eles orassem para que Deus desse a interpretação e o sonho para Daniel, para que Daniel se apresentasse perante o rei. E nós sabemos a história. O certo é que Daniel chegou perante o rei, conseguiu dizer o sonho do rei, ainda conseguiu interpretar o sonho do rei. Amém? Quando nós buscamos a presença de Deus, Ele nos dá aquilo que nós necessitamos para fazer a sua vontade. E depois que Daniel interpretou o sonho do rei e explicou para o rei o que seria aquela imagem, com vários tipos de metais, que seriam, no caso, quem estuda a profecia, seriam reinos, né? Poderes, nações. Quando chega no final do versículo, do capítulo 2, o rei, ele se inclinou, ele reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus supremo, era o Deus magnífico. Ele reconheceu que
o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Sabe o que isso significa? É que a maior potência mundial daquela época, agora imagine quem é a maior potência mundial de hoje, atualmente. É como se a maior potência mundial se inclinasse perante o Deus de Daniel, se inclinasse perante Deus vivo. E Nabucodonosor fez toda a província de Babilônia, todas as regiões ali adjacentes, todo mundo fez conhecer quem era o Deus a quem Daniel servia. Alguns historiadores dizem que há um espaço de tempo ali entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel. Mais ou menos ali entre 10 a 20 anos separam um capítulo do outro. E assim como todo ser humano, quando a gente recebe uma bênção, depois a gente esquece, né, do que Deus fez por nós. Mas quando passamos por dificuldade, queremos estar ali todo o tempo perante Deus. Mas, como todo ser humano que esquece a bênção que Deus dá, quando tudo está indo bem, da mesma forma aconteceu com o rei. Se passaram mais ou menos de 10 a 20 anos. E o rei se esqueceu aquilo que Deus havia feito na vida dele. E ele deixou o orgulho tomar de conta do seu coração, da sua mente e das suas ações. E o que ele fez? Ele resolveu erguer uma estátua toda de ouro, para mostrar a sua grandeza, a sua exaltação, a sua riqueza, e para mostrar que lá naquele sonho, como apenas a cabeça era de ouro e depois viria outros reinos, então ele queria mostrar que depois dele não viria mais reino nenhum. Então por isso que ele fez uma estátua de ouro da cabeça aos pés. Como diz no capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Antes de prosseguirmos, lendo o capítulo 3 de Daniel, vocês sabem qual é o assunto principal do capítulo 3 de Daniel? Vou contar um exemplo para vocês. Lá em casa, por exemplo, né? Eu costumo escovar os dentes na frente do espelho. E aí, quando eu escovo o dente, às vezes respinga um pouco de pasta no espelho. E a minha esposa diz: olha, da próxima vez que tu sujar, tu vai limpar isso daí. Só que ela não falou isso só uma vez. Ela está ali sorrindo. Ela falou várias vezes até que fixou na minha mente. E hoje eu já não faço mais isso. A mesma coisa como a criança. Quando a criança está andando, quer colocar o dedo na tomada, você fala a primeira vez, fala a segunda, a terceira, a quarta, até que aquele assunto fique fixado na mente da criança. E no capítulo 3 de Daniel, segundo a literatura judaica, quando eles queriam dar ênfase em alguma coisa, eles repetiam aquilo várias e várias vezes, para que ficasse fixado na mente de quem estava lendo ou ouvindo. E este capítulo, ele dá ênfase em uma coisa, uma única coisa. A ênfase do capítulo 3 não é a estátua de ouro. A ênfase do capítulo 3 não é os sons musicais dos instrumentos que nós vamos ver. A ênfase, o tema principal do capítulo 3, não é a fornalha ardente em fogo. Vamos ver o que é a ênfase do capítulo 3. 3, verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E se nós formos discorrer ao longo do capítulo 3, nós vamos ver que esses três nomes se repetem:
Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o tema principal, a ênfase principal do capítulo 3 de Daniel são os 3 amigos. Mas quem eram esses 3 jovens? Esses 3 jovens, eles moravam em Jerusalém. Se a gente for pegar um pouquinho a história, lá no capítulo 1, eles moravam em Jerusalém. E a Babilônia sitiou Jerusalém para invadir a cidade. E Babilônia é diferente de outros reinos, como a Síria, que quando invadia uma cidade, invadia com força letal, matava todo mundo. Babilônia não, Babilônia era diferente. Babilônia gostava de confundir primeiro. Babilônia não perseguia, confundia. Então, invadiram Jerusalém, levaram várias pessoas como escravas, mas eles tinham algo que eles queriam daquele povo. Sempre o rei pedia que eles levassem cativo aqueles que eram mais estudiosos, aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram fora de série. E entre eles estavam 4 pessoas, Daniel e os seus 3 amigos. Então eles foram capturados e levados para Jerusalém, ou para a Babilônia. De Jerusalém para a Babilônia, a viagem durava mais ou menos 40 dias, um pouco mais de 1.000 quilômetros. Aqueles 4 amigos estavam ali enjaulados, levados durante todo esse tempo até chegar à cidade de Babilônia. E com certeza eles foram conversando entre eles. Nós estamos indo para muito longe da nossa casa. O que será de nós quando chegarmos em Babilônia? Para qual prisão nós iremos? Será que nós seremos escravizados para sempre? E aí eles chegaram na Babilônia, desceram e perguntaram para o soldado: vem cá, para qual prisão nós vamos? Onde nós seremos escravos? E o soldado disse: prisão? Não, vocês não vão para a prisão. Vocês vão para o palácio do rei. E lá tem um banquete preparado para vocês. Agora imagina como estava a mente de Daniel e dos seus amigos. Mas como assim? Eu estou indo como escravo e agora eu vou ficar na presença do rei? Mas foi isso que aconteceu. E mesmo depois de passar por todas as dificuldades e provações do caminho de Jerusalém à Babilônia, foi ofertado um banquete perante eles. Com certeza eles estavam com muita sede, eles estavam com muita fome, e mesmo diante de um banquete do rei, como a própria Bíblia diz, que foi oferecido as finas iguarias do rei. Mas mesmo eles estando com fome, estando com sede, eles disseram que não. Não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Eles permaneceram firmes, mesmo em meio às dificuldades. Eles permaneceram fiéis aos seus princípios, à sua fé. Sabe o que Deus espera da nossa vida hoje? Não é o quanto nós estamos preparados para a volta de Jesus, mas o quanto nós estamos perto de Jesus Cristo, assim como aqueles 3 amigos. Vamos ler agora o verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Aqui no verso 2, nós observamos que o rei convoca toda a elite de Babilônia. E tem algo interessante que eu não sei se vocês já perceberam lendo o livro de Daniel, mas no capítulo 2, verso 49, diz o seguinte: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, os 3 amigos, eles faziam parte da elite da Babilônia. Eles eram oficiais da província. Mas, vocês já perceberam que o autor não cita Daniel? Onde será que estaria Daniel neste momento? Não há nada confirmado, mas alguns estudiosos dizem que Nabucodonosor, por ter uma grande admiração, respeito por Daniel e amava Daniel, ele mandou Daniel para uma missão distante, para que Daniel não estivesse ali no momento do seu decreto.
E também ele não queria que ninguém ficasse discordando dele, porque se Daniel estivesse ali, com certeza Daniel iria bater contra essa atitude do rei. Agora vamos para o verso 4 e o verso 5. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Agora a ordem não fica mais só com a elite da Babilônia. Agora a ordem vem para todos os povos, nações e línguas, todo mundo que estava ali. Todos deviam se curvar perante a estátua do rei e diante dos deuses e diante do próprio rei. No verso 8, nós temos a acusação aos judeus, como diz lá no verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Mas acusaram os judeus de quê? Verso 12. Há uns homens judeus que tu, ó rei, constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, e nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Então, agora imaginem, o campo de Dura, a estátua levantada, os instrumentos musicais tocando, e todo o povo se prostrando de joelho perante a estátua. Porém, 3 jovens permaneceram de pé. 3 jovens permaneceram ser fiéis. A partir desse versículo, vamos analisar 3 pontos importantes. Quando será que esses 3 amigos decidiram ser fiéis? Será se foi apenas na hora da provação? Não. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, lá no verso 8, quando foi oferecido o banquete para os 4 amigos, ali eles já haviam permanecido fiéis. Então, os 3 amigos de Daniel, eles não foram fiéis apenas no momento da tribulação, apenas no momento da tentação. Eles já tinham escolhido ser fiéis lá atrás. Eles não eram cristãos culturais, mas cristãos reais. Não eram cristãos apenas por irem à igreja, mas por princípios que eles haviam sido ensinados em seu próprio lar. Então, quando a música tocou, todos se ajoelharam e apenas eles 3 ficaram ali de pé. Vocês agora imaginem a pressão que estavam sobre esses 3 jovens. Porque como a ordem foi para todos, então com certeza haviam judeus ali naquele meio. Pessoas que partilhavam a mesma fé dos 3 amigos. E aí quando esses judeus viram os 3 amigos em pé, perguntaram: ei, vocês não estão ouvindo? Vocês são surdos? Estão loucos? Por que vocês não se curvam? Vocês querem morrer? E eles permaneceram o quê? Firmes. Enquanto todos estavam pressionando eles para que os 3 amigos não prejudicassem o restante do povo, eles decidiram permanecer de pé. Os 3 amigos permaneceram com postura, com firmeza e com caráter, pois eles sabiam a quem eles estavam representando, ao Deus Criador de todo o universo. E quanto a nós, será quando é que nós decidimos ser fiéis a Deus? Será que é apenas no momento da provação? Será se eu decido ser fiel apenas quando chega alguma tentação na minha frente? Ou será que eu já fiz essa escolha lá atrás com esses 3 amigos? Com certeza, o restante do povo judeu falou para os 3 amigos se
curvarem. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Ah, não, faça isso, porque o que vale é a sua intenção, o que vale é o que está no seu coração. Eles queriam que os 3 amigos se curvassem, se prostrassem de joelhos, mas apenas para enganar os homens. Mas os 3 amigos, eles sabiam que eles representavam o rei de todo o universo. Vamos agora ler o verso 14. O verso 14 diz o seguinte: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Aqui há uma clara distinção entre a religião do rei e a religião dos 3 amigos. A religião do rei que ele servia era uma religião muito engessada. Era uma religião baseada no senta e levanta. Senta e levanta. O que é isso? O rei ia para o culto, chegava na igreja, sentava, ouvia o sermão, se levantava e ia embora. No dia seguinte, ia para a igreja, sentava no banco, ouvia o sermão, se levantava e ia embora. Essa era a religião do rei. Porém, a religião dos 3 amigos era uma religião totalmente diferente. Era uma religião que não dependia da igreja. É uma religião que não dependia do culto. Era uma religião que não dependia do pastor. A religião daqueles 3 amigos era única e exclusivamente dependente da comunhão de Deus. A igreja, ela é importante, mas a igreja é apenas a sobremesa. A refeição maior nós fazemos em casa, individual, em comunhão com o nosso Pai Celestial. Deus, Ele quer ser Deus no nosso dia a dia e em todas as nossas áreas, quer seja no estudo, no trabalho, no andar, no caminhar, em qualquer área que nós estejamos. Deus, Ele quer ser Deus todo o tempo. No verso 15 ao 18, nós vamos ler aqui, diz o seguinte: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, aqui o rei está dando uma segunda chance para os 3 amigos. A regra era: quem não se curvar será lançado na fornalha de fogo e enxofre. Mas o rei, por consideração, por respeito, ele deu uma segunda chance aos 3 amigos. E continua dizendo o seguinte: da harpa, do saltério, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Aqui o rei decidiu dar uma segunda chance, mas no verso 17 tem a resposta dos 3 amigos, que diz: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará. Verso 18: se não, fica sabendo que nós não iremos nos curvar diante da sua estátua. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que Deus, Ele não precisa primeiro realizar o milagre. Na religião de Nabucodonosor, Deus só era Deus se Ele realizasse milagre, se Ele fizesse alguma coisa. Mas na religião de Sadraque, Mesaque e Abidnego, Deus era Deus, mesmo se não livrassem eles da morte. Deus continuava sendo Deus. Terceiro ponto, verso 19 ao 22. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumavam.
ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Sabem, até aquele momento Deus não havia livrado aqueles 3 jovens. Deus, Ele não nos promete que a fornalha não chegará à nossa frente, assim como Ele também não prometeu que a fornalha não chegaria até aqueles jovens. Ele não nos prometeu que nós não passaríamos pelo fogo, Ele não nos prometeu que nós não passaríamos pela prova, mas Ele prometeu uma coisa, que está lá no livro de Isaías 43, verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sabe o que é mais impressionante dessa história? É quando nós vamos para o verso 24 ao 27. O 24 diz o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Para vocês terem uma ideia, aquela fornalha estava tão quente que os homens que lançaram os 3 amigos na fornalha, eles morreram queimados. E quando os 3 amigos caem na fornalha, o rei, ele se espanta. Ele olha para dentro da fornalha e ele pergunta: vem cá, nós não lançamos 3 homens ali dentro? E responderam: sim, rei, lançamos. E como eu estou vendo 4 andando e caminhando livres, como se o fogo não fizesse mal algum. Jesus, naquele momento, ele desceu. Porque naquele momento, quem mais aqueles 3 amigos precisavam era de Jesus. E nós podemos perceber que Deus, Ele é real. Que Deus, Ele anda conosco. E sabe o que nos chama mais a atenção? Que é no verso 26. Nabucodonosor, ele diz o seguinte, no verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, e sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Quantas pessoas o rei havia visto dentro da fornalha? 4 pessoas. Quantas ele chamou para fora? 3 pessoas. E se o rei chamasse a 4ª pessoa? Será que Jesus iria sair e iria ao encontro de Nabucodonosor? Com certeza, irmãos. Porque o que Jesus mais quer é ir ao encontro de um coração pecador. Naquele momento, Nabucodonosor, ele viu o milagre, mas ele teve medo de se envolver. Nós temos visto milagre na vida dos outros. Nós temos visto milagre nas Escrituras. Nós temos visto milagres na internet. Mas Cristo, Ele quer fazer hoje um milagre na minha e na sua vida. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós queremos que primeiro Deus faça um milagre, para depois a gente confiar. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Os 3 amigos de Daniel, eles confiaram primeiro, para depois presenciarem e vivenciarem o milagre. Talvez hoje existam pessoas aqui esperando Deus fazer algo primeiro, para depois entregar a sua vida, para depois confiar, para depois permanecer fiel. Mas Deus quer nos lembrar de uma coisa: antes do milagre acontecer, Ele quer que nós venhamos a dar o primeiro passo. Assim como os 3 amigos confiaram antes do milagre acontecer, Deus quer fazer o mesmo em nossa vida. Nós só precisamos dar o primeiro passo. Foi assim no Mar Vermelho. Foi assim com o profeta Naamã.
E foi assim com os 3 amigos de Daniel. Deus não abandonou aqueles jovens dentro da fornalha de fogo. E Ele também não vai nos abandonar. Talvez hoje o nosso passo seja recomeçar. Talvez hoje o nosso primeiro passo seja confiar novamente. Talvez o nosso primeiro passo seja confiar em Deus, ou simplesmente entregar a nossa vida verdadeiramente a Cristo. Enquanto a Sanira canta, faça uma oração em seu coração. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. E não se esqueça, para que o milagre venha acontecer, para que Deus venha realizar o milagre, é preciso que nós venhamos a dar o primeiro passo. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, nos humilhando, para que o Senhor possa fazer uma mudança em nossas vidas, para que o Senhor possa fazer um milagre em nossas vidas. Mas Tu sabes, ó Deus, que sozinho nós não conseguimos dar o primeiro passo. Mas, para que o Senhor nos ajude a dar o primeiro passo, nós precisamos querer. Nós precisamos ter esse desejo em nosso coração. E esse é o desejo do Teu povo. Esse é o desejo da Tua igreja. Que o Senhor nos ajude a dar o primeiro passo. Porque nós queremos presenciar o milagre da vida, o milagre da salvação. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, nos proteger e nos abençoar. E o nosso maior desejo, após dar esse primeiro passo, é nos encontrarmos contigo nas mansões celestiais. Senhor, são essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.